Aê, Shalom, bom dia. Bom dia, bom dia. Só conectar aqui o YouTube. Shalom, Beth, Gleice, bom dia. Deus abençoe. Vamos lá. Acho que isso não é assim, não. Sim, acho que vai ser assim. Fabiola, Deus abençoe, meninas. Vamos orar pra gente dar início. Amém. Amém. Ai. Graças a Deus, hoje deu, gente. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos aqui. Deixa eu conectar aqui o YouTube. Então vamos lá, vamos orar. Hoje vamos ler Êxodo 36. Conectando. Aê, bom dia, Shalom aqui também no YouTube. Deus abençoe sua vida, seu dia, sua segunda-feira, sua semana que começa. Bora lá, estamos juntos aqui orando, lendo a palavra do Senhor. Hoje, Êxodo 36. E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia que começa. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu sustento. Obrigada, Deus, pela tua companhia, por cuidar de nós. Obrigada porque nós tivemos a oportunidade, o privilégio de acordarmos por mais um dia. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Cuidou da nossa noite enquanto dormimos. Está cuidando desse dia que já começou. Pai, obrigada pela certeza da tua companhia. Obrigada, Deus. Desculpa. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Nós te amamos, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Tem total liberdade para agir em nossa casa. Aonde cada um estiver, cada ambiente, faz o teu querer e a tua vontade sempre, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, Deus. Nós exaltamos o teu nome. Como é bom estar na tua companhia. Como é bom iniciar o nosso dia na tua presença. Como é bom, Senhor, estar nos teus átrios. Estar na tua presença, Senhor. Desejamos mais de ti em nós. Mais de ti em nós. Que a tua vontade seja feita em nossa vida em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bora lá? Nise, bom dia, amor. Então vamos lá. Salmos, olha, gente. Tem que ver depois o que está em Salmos 36, porque eu vou falar Salmos 36. Hoje será Êxodo 36.
Deus maravilhoso. Deixa eu baixar um pouquinho. Êxodo 36 começa assim. Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Gente, o Senhor perfeito, Ele que nos deu habilidade, inteligência, competência, seus dons, seus talentos, tudo que você sabe fazer tem propósito. O Senhor te deu com intenção. Versículo 2. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar, ou seja, o Senhor deu habilidade, inteligência, talentos para todos. Agora nós precisamos ter a boa vontade para ajudar. Desejar isso, né? E disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então, os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés e eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Olha, gente, quando o Senhor pediu, né, para que o povo trouxesse, o desejo do povo, a boa vontade, foi tão grande que foi mais do que era preciso. Ah, que delícia isso. Que gostoso ver, né? Esse mover. Fico pensando nos dias de hoje. Quando a igreja faz uma campanha, igual agora com a Nossa Terra lá, e as pessoas desejando participar. É muito bom quando o apóstolo fala: gente, não precisa mais, agora já está passando até. Olha que delícia. O Senhor se alegra. Se nós seres humanos ficamos felizes assim, imagina o nosso Deus, o nosso Pai. Então Moisés, versículo 6, ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda. Moisés precisou ir falar: povo, não precisa mais, pode parar. Já é o suficiente. Meu Deus. E assim o povo não trouxe mais nada. Moisés ordenou que ninguém mais trouxesse ofertas. Ai, gente, perdão, eu preciso aprender a usar o microfone. Eu tô tossindo e não tô tampando. Deve estar fazendo um barulho alto aí. Desculpa mesmo. Versículo 7, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que deveria ser feito e ainda sobrava. Versículo 8, e assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor, e eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Eles costuraram 5 delas
umas nas outras, formando assim uma só peça. E fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra, fizeram uma cobertura para a tenda. E fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia, a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 metros de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma à outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro.
Os prendedores das cortinas eram de ouro e as 4 bases dos seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, foram feitos 5 postes com prendedores e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas. E foram feitas 5 bases de bronze para os postes. Pai, obrigada porque, como o Senhor tem nos ensinado em cada leitura nesse momento de devocional, temos o objetivo, Senhor, de ler a Bíblia inteira para aprender, para entender, para absorver tudo o que o Senhor deixou para nós e deseja que tenhamos conhecimento. Pai, nós não queremos ler por ler. Então eu peço, Senhor, que todo o ensinamento deixado para nós, com todas as leituras que temos feito, fique em nossa mente, Senhor. Fique em nosso coração, Deus. Traga a nossa memória quando for preciso, sempre que for preciso, lembrarmos, entendendo o que o Senhor deixou. Ah, Pai, ensina-nos. Eis-nos aqui, Deus, para absorver tudo o que o Senhor deseja. Amém e amém. Shalom, Helenildo, bom dia. Deus te abençoe. Êxodo 36 marca a transição da teoria para a prática. Nós já tínhamos lido todas essas instruções em algum capítulo atrás, não foi? Nós já tínhamos visto toda a instrução que o Senhor tinha deixado para Moisés, detalhe por detalhe, conforme ele queria que a tenda fosse feita. E assim agora nós vimos tudo o que o Senhor deixou sendo executado na prática, exatamente como ele pediu, detalhe por detalhe. Shalom, Helenildo, bom dia, a paz. Depois de receberem as instruções detalhadas de Deus, e isso foi no capítulo 25 ao 31, aí está escrito aqui, ó, e de passarem pela restauração da aliança, capítulo 32 ao 34, o povo de Israel começa então a construir a tenda, o tabernáculo. Esse capítulo nos ensina lições poderosas sobre a generosidade, a capacitação divina e a obediência no serviço a Deus. Primeiro ponto, o poder da generosidade ilimitada. O capítulo começa com Moisés chamando Bezalel e Aholiabe para iniciarem a obra. No entanto, o mais impressionante é a resposta do povo. Eles trouxeram tantas ofertas de materiais preciosos que os artesãos tiveram que ir a Moisés e dizer: o povo traz muito mais do que é necessário para a obra que o Senhor ordenou que fizesse. Aí a resposta de Moisés foi ordenar que se fizesse um anúncio para que o povo parasse de trazer mais. O ensinamento para nós é que sobre o poder da generosidade que vem de um coração movido pelo Espírito. A resposta do povo mostra um contraste radical com a sua atitude no episódio do bezerro de ouro. A humildade de Moisés em pedir que parassem de oferecer nos ensina que a obra de Deus é sustentada não apenas por contribuições, mas pela graça divina que move os corações a darem com tamanha abundância
que excede a necessidade. Que lindo, gente. Que nós venhamos ter esse coração, né, gente? Eu tenho orado assim, que o Senhor nos abençoe de forma a sermos abençoadores. O que o Senhor derrama sobre nós não é para que fique em nós apenas. Todo o propósito do Senhor é para que o seu povo seja abençoado. Então, se nós fomos acessados por Ele, com as suas bênçãos derramadas sobre nós, que nós venhamos transbordá-la para os outros. E com toda certeza é aquilo, o ciclo, né, da generosidade que nós fazemos volta. E quando você faz com um coração assim aberto, movido pelo Espírito, conforme diz, o Senhor abençoa de forma abundante, a qual excedia a necessidade. Uau! Verdade, já logo imaginei a gente vivendo isso na nossa terra. Já pensou? Nosso Deus! Eu creio que o Senhor traga mesmo sobre o seu povo tudo esse coração generoso e o transbordo mesmo de bênção sobre nós, que a gente possa oferecer, dar, abençoar, de tal forma que não falta, pelo contrário, transborda tanto que a gente é movido a entregar, a abençoar, porque somos abençoados, abençoadores. O segundo ponto que nós aprendemos, a capacidade divina para a obra sagrada. Esse capítulo destaca para nós que os construtores Bezalel e Aholiabe foram capacitados por Deus para a obra. E eles, por sua vez, transmitiram essa sabedoria a outros artesãos. Eles não foram contratados por suas habilidades mundanas, mas por terem sido cheios do Espírito de Deus para o propósito específico do tabernáculo. E eu entendo que conforme que está escrito sobre habilidades mundanas, no sentido de tudo que o Senhor, a separação, a escolha de serem esses dois, foi porque eles foram escolhidos por Deus, cheios do Espírito de Deus, para esse propósito específico. Então, todas as habilidades que o Senhor nos deu, eles foram escolhidos para que encabeçassem a obra e, através deles, também tivesse a habilidade de ensinar, passar o conhecimento. Porque não adianta saber, mas não conseguir transmitir. Então, eles foram escolhidos porque foram cheios do Espírito de Deus e capacitados a transmitir o ensinamento das habilidades que tanto eles como outros têm. Então, tudo que o Senhor derramou sobre nós, todas as nossas habilidades, competências, a nossa inteligência, foi o Senhor que deu. Mas quando Ele escolhe, não é por conta delas, é por conta de você ter sido escolhido por estar cheio da presença dEle. Entendeu a explicação desse texto? Não é porque você sabe isso que você foi escolhido. Não é porque você tem essa qualidade que você foi escolhido. Não é pelas minhas competências. Não é para que eu me glorie, entendeu? Não é para que eu me ache. Mas é porque Ele escolheu, porque Ele encheu do Espírito dEle sobre nós. E Ele que colocou essas competências e qualidades e habilidades em nós. Não é por nosso próprio merecimento. Entendido? Deus não apenas dá a ordem para fazer o trabalho, mas Ele também capacita o seu povo com os dons necessários para cumpri-lo, né?
Este princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida. Seja em uma tarefa aparentemente secular, como a construção, um serviço ou em um serviço ministerial, a verdadeira eficácia e excelência vem do Espírito Santo. Em qualquer área da nossa vida, a qual estivermos agindo, fazendo, aplicando, a verdadeira eficácia e excelência vem do Espírito Santo. Isso nos ensina que não devemos nos limitar a nossas próprias capacidades, mas confiar que Deus nos equipará para a obra que Ele nos chamou a fazer. Glória a Deus. Terceiro ponto e último, a fidelidade em seguir as instruções divinas. As descrições da construção das cortinas, da estrutura do tabernáculo e do véu são repetidamente concluídas com a frase como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os artesãos não usaram sua própria criatividade para inovar, mas eles seguiram fielmente o plano que Deus havia revelado. Olha só que detalhe. O Senhor derramou sobre eles toda essa competência, uma sabedoria, um entendimento, uma inteligência. E com toda certeza a criatividade de Deus está sobre nós, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele nos deu esta capacidade de sermos criativos. Mas os artesãos é que eles não usaram dessa habilidade, desse poder neste momento, e não inovaram, mas seguiram detalhe por detalhe o que o Senhor tinha ordenado, como o Senhor havia ordenado. Um ensinamento para nós: a obediência é um ato de adoração. Oh Deus! A verdadeira excelência no serviço a Deus não está em fazer o que nós achamos melhor, mas em fazer exatamente o que Ele nos pediu. Oh Pai! Isso se aplica em tudo, gente, na nossa vida. Em tudo. A obediência é um ato de adoração. E a verdadeira excelência no serviço a Deus não está em fazer o que achamos melhor, mas em fazer exatamente o que Ele nos pediu. O valor do trabalho não estava apenas no resultado final, a tenda pronta, o tabernáculo pronto, mas na fidelidade, na obediência demonstrada em cada etapa do processo. Que lindo, gente! O quanto nós aprendemos. Meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar tanto. Que nós venhamos fazer exatamente o que o Senhor nos pediu e não o que nós achamos ser melhor. A obediência é um ato de adoração. Vamos adorar o Senhor sendo obedientes. Esse capítulo então nos ensina que a generosidade alegre do povo é o combustível de sua obra, que os talentos e as habilidades para servir vêm de sua capacitação e que a obediência fiel ao seu plano é a verdadeira medida da nossa adoração. Glória a Deus. Que o Senhor possa completar em seus corações, em nossos corações hoje, tudo o que Ele deseja com esse texto, com este capítulo.
Começamos uma semana entendendo o valor da obediência e que a verdadeira obediência é fazermos exatamente como Ele nos pediu e não como achamos ser melhor. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Que o Espírito Santo esteja com vocês em todo o tempo. Abra os seus lábios e o convide para fazer parte da sua vida. Não seja específico em apenas alguns momentos, mas que seja em todo o seu viver. Declare Ele, Pai, eu desejo que o Senhor seja minha companhia diária em todo o meu viver. Não apenas, especificamente agora, neste momento, nessa área, nesse lugar, nessa situação, mas eu quero que isso seja real para sempre. Não tem vida sem o Senhor. Amém? Que seu prazer seja estar nele e com ele. Deus te abençoe, amo vocês. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, às 6h30 para a leitura do capítulo 37. Beijo, amém, em nome de Jesus, amém, amém. Bom dia, bom dia. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, tchau.